Olá, pessoal! Vamos à nossa reflexão de hoje? Então, elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, rogando a Ele a sua bênção e proteção, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Muitos os chamados e poucos escolhidos. Kardec inicia esse capítulo contando a parábola do festim de núpcias. E esse tema, às vezes, é muito pouco compreendido por nós. Ele conta que Jesus, falando por parábolas, disse às pessoas que o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias do seu filho, enviou os servidores para chamar para a festa aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a ir. Então ele enviou ainda outros servidores com a ordem de dizer às pessoas convidadas: eu preparei o meu jantar, fiz matar os meus bois e tudo que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se prepararam e se foram, um à sua casa de campo, outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhe ter feito vários ultrajes. O rei, então, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou toda a cidade. Então, esse rei disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. Ide, pois, nas encruzilhadas e chamais para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa e, tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Isso está narrado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14. Bom, essa parábola faz a gente refletir, né? Jesus faz essa comparação do reino dos céus com essa festa que um rei preparou, né? A festa de casamento para o filho do rei, e faz a gente refletir sobre como é isso, muitos chamados e poucos os escolhidos. Ele faz a gente perceber que todos nós, quando somos convidados, por exemplo, para um banquete, né, se espera que a gente se prepare, não é? Quando a gente é convidado para uma festa, para um baile de formatura, para um casamento, a gente se prepara para ir para essa festa. E, no caso, esse servidor que não estava vestido a caráter, ele foi chamado, mas ele não se preparou para estar naquela festa. Nós, quando vamos prestar um concurso, por exemplo, nós vamos buscar um emprego novo, a gente quer uma nova oportunidade na vida, a gente quer um novo relacionamento, por exemplo, a gente tem que se preparar. Para você passar no concurso, você precisa se preparar, não é? Para você ter um emprego novo, você precisa se preparar para isso. Então, o rei, não é que o rei era exigente, né? Nós é que somos relapsos. Nós temos que nos preparar para a gente conseguir, digamos, ser o melhor padeiro, ser o melhor piloto, ser o melhor vendedor. A gente precisa buscar aperfeiçoamento. O problema é que muitos de nós queremos que as coisas caiam do céu e a gente tenha a mesma sorte, entre aspas, que outras pessoas que se prepararam. Quantas pessoas perdem tempo olhando a vida alheia e diz: nossa, como fulano tem sorte, olha lá, olha o salário que ele ganha, olha o carrão que ele tem, olha o emprego que ele tem, nossa, olha a namorada dele, ela é tão bondosa, a minha não é muito boa, né? As pessoas vivem comparando a sua própria vida com a vida do outro. Ah, eu não tenho sorte. Fulano que tem sorte, né? A grama dele é mais verdinha, não é? Então, é importante a gente observar a necessidade de nos prepararmos para a situação. As pessoas têm mania de dizer que a gente precisa ter sorte, né? Eu costumo dizer aos meus alunos, né? Nunca permita que as pessoas digam que você tem sorte. Porque se sorte existir, ela é constituída de 99% de transpiração e 1% de sorte, que é quando a oportunidade chega e você está pronto, preparado para ela, não é? Então, não há emprego melhor, não há salário melhor, não há um relacionamento melhor se você não está preparado para ele. Você, por exemplo, termina um relacionamento com uma pessoa e aí a sua casa mental está toda em reforma. Quando alguém sai da nossa vida, a vida fica toda bagunçada e você já quer colocar outra pessoa no lugar. É a mesma coisa de uma casa em reforma.
reforma, você colocar um morador novo no meio da poeira, no meio do cimento, a chance disso dar certo é muito mínima. Então é preciso a gente fazer a limpeza primeiro, colocar a casa em ordem, terminar a reforma, para depois convidar outras pessoas para entrar. Isso é ser escolhido, isso é se preparar para esse banquete. Dizem que uma senhora estava contratando uma funcionária. E ela queria uma moça para limpar a casa. E ela deixou uma vassoura caída atrás da porta. Chegou a primeira, ela fez a entrevista, foi embora. Ela fez várias entrevistas, até que uma chegou, viu aquela vassoura atrás da porta. No meio da entrevista, ela falou, sabe, me dá licença? Foi lá, levantou a vassoura e colocou a vassoura de pé. Aí ela disse, você está contratada. Né? Quantas pessoas pularam a vassoura e não fizeram nada? Quantas pessoas foram chamadas para essa entrevista? Mas essa senhora foi a escolhida. Né? Ela teve a coragem de ser escolhida, de dar esse passo para fazer a diferença. E assim é na nossa vida. Todos nós somos chamados para esse banquete, para o reino de Deus. Né? Mas a questão é nós querermos ser escolhidos. É nós queremos levantar a vassoura, né? Mostrar que nós temos condição para ser escolhidos. Então, nós vamos escolher essa roupa que nós vamos usar, né? E vamos aceitar ou não ser escolhidos. Então, essa leitura, às vezes o título pode parecer um pouco controverso, né? Muitos chamados, poucos escolhidos, mas se a gente compreender dessa forma, que nós vivemos numa vida de competição, às vezes é muita vaga, muito pouca vaga e muita gente concorrendo, né? É a lei da oferta e da procura. Mas a gente ouve muito disso. Por exemplo, vai ter uma prova, a pessoa fala assim, quantos candidatos deu por vaga, né? Mas é só uma vaga, tem 10 pessoas que vai concorrer. E daí? Quantas vagas você precisa? Não é uma? Então, é uma vaga. Foca nelas, faz o seu melhor, que se for para ser seu, esse lugar será. Não importa quantas pessoas buscam este lugar. Importa quem está preparado e tem coragem para ser escolhido. Não é? Então, que essa reflexão de hoje faça a gente pensar o que é que nós temos feito sobre os chamados que nós estamos recebendo. O chamado de Deus, o chamado da nossa família, o chamado das oportunidades. Então, que nós possamos ter coragem de sermos escolhidos. Que Jesus nos abençoe a todos.